Esse é o sexto tema, Conspiração Portugal-Espanha, na sua metade ou na minha, 100 a 370 léguas, os acordos de repartição que feriam a França. Antes eu tinha falado milhas, mas são léguas. Bom, que os portugueses são espertíssimos, isso é muito evidente. Para começar, o criador de Portugal começou a nação em 1150, muito antes de 1350 na Inglaterra. Portugal já nasceu mercantilista. E o conde que criou Portugal, Conde Afonso Henrique, era templário. Afonso I de Portugal, mais conhecido por Dom Afonso Henriques, 1109, cerca de 1109, em Viseu ou Coimbra, e Coimbra 1185. Ele viveu até bastante para aquela época, 76 anos entre datas. Ele era templário, nitidamente templário mesmo. Foi enviado para lá para criar um reino templário em 1150. Os templários já existiam há bastante tempo relativo, de algumas décadas antes. E ele era um comandante. Os templários, vou ver aqui na internet, você pode pegar, porque minha memória é horrível, mas está disponível para todo mundo. Naturalmente também nas enciclopédias de papel, que as crianças de agora já não conhecem mais. Eles foram detidos e queimados em 1307 pelo Papa Clemente e pelo rei Filipe IV da França, chamado Belo. E foram criados em 1119. Veja você, 1119 para 1150 só tem 31 anos. Eles mandaram Dom Afonso Henrique rapidamente, conversaram, né? Mal tinham sido criados, está escrito aqui, ó, criação 1119, 1312, a extinção suposta. Então, é como criar hoje, em 2013, em 2044, mandar alguém para fazer alguma tarefa. Eles tinham uma visão bastante aguda da posteridade e da possibilidade do surgimento de oposição, aparecimento de inimigos, pessoas que se candidatavam a ser inimigas. Então, 31 anos depois do surgimento, eles já tinham dado ordem a Afonso Henrique para estabelecer o condado portucalense como reino. E Portugal já nasceu, depois se expandiu para o sul, até o Algarve, né? E tentou passar para a África, perseguindo os mouros, que foram derrotados. A história de Portugal é interessantíssima, o Brasil não dá o mínimo valor, é ridículo. Aí, Dom Afonso Henrique foi lá e fielmente cumpriu as ordens, estabeleceu o condado como reino, que os templários também estavam estabelecidos na Espanha, na França, na Inglaterra, na Escócia, naqueles lugares todos. O rei Filipe, com problema de dinheiro, ordenou a destruição dos templários junto com o Papa Sisto. Está escrito tudinho aqui, Papa Clemente. Falei Sisto, mas é Papa Clemente. Então, o Papa Clemente dissolveu a ordem e o rei Filipe, né,
Filipe IV da França mandou matar todo mundo, queimar o chefe da ordem, o de Mornay lá, que eles estão fazendo bastante confusão até hoje. Quem criou a ordem foi Hugo de Payens, não sei falar, né? 1118, 1119, ali para cima tá. E a ordem durou até 1312, menos de 200 anos. Em 1150 por ali, Dom Afonso Henriques tinha criado Portugal. E ali pelos 400 anos seguintes, 300 anos, 400 anos, os templários se desenvolveram. Quando eles foram dissolvidos na Europa toda, persistiram em Portugal como ordem do tempo. Então, Portugal, leia-se, né? Os templários e a Espanha, eles eram bem aceitos em Portugal, mas não eram bem aceitos na Espanha. Então os templários tinham pressa, pegaram toda aquela riqueza deles e possivelmente transferiram para Portugal, em Surdina. Eles tinham premonições, né? Tinham visões das coisas. Transferiram o dinheiro, a riqueza para Portugal e financiaram os descobrimentos. Aqui nesse site da internet, Colombo do Sapo português fala do Tratado de Toledo, fala do Tratado de Alcaçovas, em 1479, que dava a parte da África ao sul das Canárias, toda a parte, enorme porção da África ao sul das Canárias para Portugal, para a exploração de Portugal. Em 1480, um ano após, o rei Dom João II conseguiu, com a lábia dele, os portugueses são terríveis, uma alteração, passou mais para baixo, para tentar pegar o Brasil, porque aqui diz assim, ó, o atual Brasil, os portugueses já conheciam sua existência. E aí eles alteraram em 1480 no Tratado de Toledo, 20 anos antes do descobrimento oficial do Brasil por Cabral e 12 anos antes do descobrimento das Américas por Colombo. Aí, quando Colombo foi com dinheiro de Castela, né, os reis católicos financiaram através dos banqueiros a viagem exploratória de Colombo. Colombo foi, e antes de chegar na Espanha para dar notícia aos reis, Fernando e Isabel, ele parou em Portugal para dar satisfação ao rei de Portugal. Supostamente Portugal e Espanha eram inimigos. Aí, em vez de Portugal financiar com o próprio dinheiro dele que já estava investido na conquista da África e das Índias, ele financiou com o dinheiro da Espanha. E Colombo foi lá e obedientemente voltou e deu satisfação ao rei de Portugal e não ao rei da Espanha. É como uma empresa contratar, você vai lá e faz o trabalho de campo para a futura venda dos nossos produtos. E antes de chegar naquela empresa, a pessoa a quem se encomendou vai na empresa do adversário
Dizer, ó, tem tantas pessoas a quem você pode vender, as rotas são essas, são aquelas. É umas coisas que os historiadores não investigaram e são incríveis, são totalmente alucinantes. Antes de chegar na Espanha, Colombo parou em Portugal para dar satisfação ao rei. Resultado disso, Isabel I de Castelo, o rei Fernando II de Aragão. Em vez de falar com eles, Colombo parou no adversário deles. Aí, resultado, a linha do, em vez de ser horizontal, como um paralelo, os portugueses passaram a ter interesse no meridiano. Eles empurraram em vez de ser assim, nos paralelo ao Equador, passou a ser assim, ó, na vertical meridiano. Empurraram o meridiano primeiro para 100 léguas e depois para 370 léguas. E aí já tocava. Colombo chegou e bateu as notícias para o rei de Portugal. Imediatamente eles fizeram um acordo com 100 léguas, pegavam o nordeste do Brasil. E logo depois eles foram para o acordo de Tordesilhas, supostamente era só oceano, né? E passaram a linha meridiana para 370 léguas. Para quem não conhecia, você pegar um monte de água é um troço absurdo, o oceano é grande. As pessoas acham que é pequeno porque vê aquele azulzinho no globo ou então no Atlas. Mas os oceanos são infinitos para o tamanho humano. Imagine que são 370 milhões de quilômetros e o Brasil tem 8,5. A cifra espantosa de 370 dividido por 8,5. Dá 43 vezes a área do Brasil. Se uma vez nós já não conhecemos, mais 42, então a gente não vamos conhecer mesmo. O oceano é grande. Mesmo o Oceano Atlântico, que é muito menor que o Pacífico, é maior que o Índico. O Oceano Atlântico é imenso, vai do Polo Sul até o Polo Norte. É gigantesco. E aí, Portugal se apoderou de um pedaço do Brasil que eles já conheciam desde 1480, segundo o site ali. Então empurraram até Santa Catarina, de um biquinho do Nordeste, eles empurraram mais um pedação além de Colombo, até chegar no meridiano de Santa Catarina. E depois as bandeiras, as entradas e bandeiras, avançaram sobre o pedaço que era da Espanha, quando houve a União Ibérica, num suposto, que eu supus que foi um golpe fracassado do rei de Portugal em 1580, a restauração só aconteceu em 1640. Então, nesses 60 anos, entraram em bandeira, saíram de São Paulo, avançaram para o oeste e conquistaram um pedaço do que é o Brasil hoje, faltando o Acre, um pedaço, e alguns pedaços foram comprados da Bolívia e de outros, do Paraguai. Então pegaram um pedaço do Brasil, triplicaram, quadruplicaram, as pessoas têm que investigar isso. Triplicaram ou quadruplicaram a área original do Tratado de Tordesilhas. Então essa coisa soa para mim como uma conspiração, e eles eram tudo irmãozinho, tudo amiguinho, o reino de Portugal e o reino recém-reunido eles terminaram a conquista do território espanhol em 1492, quando Colombo foi. Então eles eram amigos, sem dúvida nenhuma.
porque não faz sentido o rei de Portugal receber a visita de Colombo antes dele chegar em quem patrocinou. Então, com aqueles dados, ele foi lá e pressionou para ampliar o Tratado de Tordesilhas, né? Ampliar através do Tratado de Tordesilhas. Se não fossem amigos, eles teriam entrado em guerra. Então eu penso que houve uma conspiração entre Portugal e Espanha, porque Portugal tinha 1 ou 2 milhões de habitantes somente. As pessoas divergem, os historiadores divergem quanto a isso. 2 milhões é metade da população do Espírito Santo, um pouco mais do que a metade da população do Espírito Santo hoje, 500 anos depois. Então, era um tiquinho de gente. A China talvez tivesse 300 milhões, não sei bem. As pessoas precisam posicionar Portugal diante do mundo naquela aventura fantástica de 1150 até 1550. Qualificar e quantificar o mundo, e aquele anãozinho que era Portugal com toda aquela coragem espantosa que eu fico muitíssimo admirado. Então, para mim, eles conspiraram. A conspiração significa falar um no ouvido do outro, respirar junto. Eles respiravam juntos, sem dúvida nenhuma. Para mim é patente. Isso precisa ser mais bem identificado, né? Melhor identificado. A costura, a linha que costurava tudo era a dos templários, né? Eles planejaram para a Espanha também, mas normalmente para Portugal. Eles se sentiram em perigo e jogaram a riqueza deles todinha na expansão ultramarina.